Vamos lá, gente. Quem de vocês aqui é TDAH e quem de vocês enfrenta dificuldades por causa do seu transtorno? Enfrenta as dificuldades? Cara, eu tenho certeza que é por causa do TDAH, eu tenho dificuldade no trabalho, de me adaptar, ou mesmo já teve dificuldade, mas conseguiu superar. Comenta aí pra mim. Então fala assim, se você tem alguma dificuldade, escreve eu e escreve qual, né? Por exemplo, eu sinto dificuldade em focar, me organizar, lembrar das tarefas do dia seguinte, conseguir concluir no prazo. Vamos lá, conta aí mais ou menos aí a dificuldade de vocês, que eu vou entrar num tema muito importante. Eu vou falar muito sobre mim também, vou falar o fato de eu estar com essa olheira aqui, de eu estar há 24 horas sem dormir, né? Eu estou fazendo agora o turno da madrugada, eu tive atendimento no programa Meu TDAH ontem, tive o meu turno da madrugada, que eu trabalho no Banco do Brasil, por enquanto estou na madrugada, e não deixei de estar aqui assumindo o meu compromisso com vocês. Eu vou falar sobre comprometimento, vou falar sobre várias coisas que podem ajudar quem tem a TDAH. Olha aí, a Cláudia, psicopedagoga, eu me organizar. A questão da auto-organização é a pior coisa, tá? É uma das coisas que mais... É o que a gente mais teme e é uma das coisas que mais afeta a gente, tá bom? Dani, foco, atenção, insegurança, e a insegurança vem da sua falta de foco e vem do seu retrospecto de situações onde a falta de foco trouxe algum tipo de prejuízo. Então você está insegura porque você não confia no seu desempenho, né? Naturalmente. E aí eu vou dar algumas dicas aqui para você poder superar isso daí, tá? Vitor, eu tenho uma dificuldade de ficar quieto na hora de aula. É isso mesmo, eu também tinha muita dificuldade na sua idade. Daniela, meu filho TDAH, acho que tem, memorizar as coisas que estudo. Questão de memorização, gente, você utilizar a escrita, como diz o professor Piazzi, que faleceu em 2015, tá? É muito importante que quando você lê a teoria, você faça pelo menos um resumo. Eu odiava fazer resumo porque eu achava a coisa mais inútil do mundo. Mas depois, na universidade, eu aprendi que escrever aquilo que você está pensando é uma das formas de você gravar no seu subconsciente, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar o tema principal, sem fugir muito aqui. E aí, queixas comuns do TDAH no trabalho. Eu vou ler algumas queixas aqui, tá? Que eu consegui sintetizar. Por exemplo, eu tenho que me esforçar 5 vezes mais que os colegas de trabalho. E no fim do dia eu me sinto exausto e não consigo nem fazer a metade do que os colegas fazem. Quem já não passou por isso aqui? Rala, se esforça, foca. Quem é caixa de banco conta 2 vezes o dinheiro. Tem que se esforçar, tem que fazer um empenho para conseguir manter o mesmo desempenho dos outros e às vezes não consegue. Tá no fim do dia exausto, cansadíssimo, mas não consegue ter o desempenho que você gostaria de ter. Você pode dizer também, poxa, eu tenho a sensação de que eu sou diferente, que tem algo errado comigo. Em comparação com meus colegas, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa de diferente, tá? Eu sinto esse desempenho aquém, não consigo explicar, me acho inteligente, me acho capaz, mas na hora de executar, só problema, só frustração e não consigo fazer aquilo ali funcionar. Ou seja, sou muito desorganizado. Para quem falou aí, a psicopedagoga, frequentemente cometo erros bobos e por descuido. Tudo isso me deixa uma sensação de frustração e fracasso. E essa sensação recorrente de frustração e fracasso é o que a Daniele falou ali, que é o fato dela não confiar em si. Ela tem uma dificuldade em ter essa autoconfiança. Então o que eu vou falar aqui, gente, são formas de você poder identificar isso e poder traçar uma rota de fuga. Uma rota de superação a partir das dificuldades que você já percebe em você, tá? É muito importante você ter uma maturidade, já um nível bom de maturidade, para você, inclusive, admitir aquilo que, porventura, possa não ser o ideal para você, ou uma profissão ideal para você, ou o ambiente ideal de trabalho para você, e eu vou esmiuçar isso aqui durante essa nossa live express, tá bom? A Cláudia, exatamente, é isso aí, né? Você comentou ali a respeito da questão dos esquecimentos, da desorganização. Então vamos lá, o TDAH, de forma geral, ele impacta sim no mercado de trabalho. Tá? O TDAH ele não é um transtorno escolar, não é um transtorno da infância. Na grande, imensa maioria dos casos, ele acompanha até a fase adulta.
E se você não se conhecer desde a infância, desde a adolescência, se você não procurar o tratamento, se você realmente estiver desconectado do seu, do jeito de você, ou seja, a sua pessoa está desconectada do seu transtorno, está desconectada em você entender as suas dificuldades ou mesmo limitações, você provavelmente vai ter muita dificuldade com relação ao mercado de trabalho na vida adulta, tá? A gente vai ter dificuldade também em relacionamentos, em outras questões familiares também, mas eu vou focar bastante agora em mercado de trabalho, no seu trabalho que você optou para sua vida, sua profissão e por aí vai, tá? Alguns fatores são determinantes para saber se de fato o TDAH pode interferir na sua vida adulta, no trabalho, como por exemplo, o tipo de trabalho que você faz. Ele está de acordo com aquilo que você gosta, ele está de acordo com aquilo que você tem facilidade ou não. E isso aí, eu vou esmiuçar isso, mas isso aí exige uma maturidade sua, tá? E aí vocês têm que entender uma coisa, gente. Muita gente foge da realidade. Do tipo assim, eu não vou fazer esse tipo de teste, eu não vou procurar parar para analisar se eu estou no caminho certo ou não, porque eu posso descobrir uma coisa que eu não quero descobrir, como por exemplo, eu posso estar num emprego errado ou numa profissão equivocada. Entenda que o fato de você fechar os olhos não vai fazer o problema desaparecer, não vai fazer a sua dificuldade desaparecer, os problemas do dia a dia desaparecer, o chefe ficar desapontado com você. Isso não vai mudar. O que vai mudar é você ter esse autoconhecimento, autopercepção e poder, a partir daí, tomar medidas para que você consiga superar, tá? Então, se nesse momento que eu estou entrando no assunto agora, eu dei uma pausa, tá? Para puxar essa reflexão para você. Eu acredito que todos vocês que estejam aqui comigo assistindo agora, às 6 da manhã, estejam realmente dispostos a querer entender um pouco mais a dificuldade que você está passando, para que você consiga descobrir formas de poder contornar isso e poder ter uma vida mais tranquila, tá bom? Então fique comigo aí. Ou seja, o tipo de trabalho estar condizente. O quão sentido aquele trabalho traz para a sua vida. Você se vê nele por 10, 15, 20 anos? Né? Ou quanto você pode crescer e prosperar dentro daquilo que você faz? Nós, TDAH, nós temos muito uma questão de visão. A gente tem uma visão a longo prazo embaçada. A gente consegue responder melhor a curto prazo, no deadline, quando a corda tá para arrebentar, quando quase não tem mais jeito de você poder contornar uma situação. Então, você conseguir ter uma visão mais clara, se aquilo que você está fazendo representa o que você deseja, dificilmente você vai conseguir fazer com que você consiga perdurar naquele trabalho, porque para que você consiga ter motivação, não basta apenas você ter foco, não basta apenas você tomar um medicamento que possa melhorar a sua atenção sustentada. Você precisa ver um objetivo naquilo, tá? Você precisa mensurar se aquilo faz sentido para você no longo prazo. Isso é um dos fatores também. Próximo fator. Até que ponto o que você viveu na infância e na adolescência, e entra o caso da Daniele aí, interfere na forma como você trabalha? Traumas. Passou traumas porque você não conseguia fazer trabalho quando você era pequeno, por exemplo, ou então na faculdade você era preterido pelo grupo de amigos porque você não entregava o trabalho no tempo. E na hora de formar as turmas, os grupos de trabalho, eles não te escolhiam. Você passou por isso? Eu passei por isso. Eu fui preterido já por ser o colega que enrolava para entregar, que entregava no deadline, que atrapalhava o resto da turma. Vou até tirar essas aspas. Provavelmente eu atrapalhava sim. Mas isso vem de uma questão de eu não me conhecer também, tá? E aí eu vou explicar isso para vocês. Esses traumas podem gerar uma sequela de alto valor. E quando você tem um alto valor deturpado, eu já falei em várias outras lives sobre isso, mas quando você tem uma questão de alto valor deturpada, olha, Daniel, insegurança em falar em público agora me prejudica muito. Com certeza, falar em público é fundamental. E Dani, uma coisa que você tem que fazer é treinar. Treinar, treinar, treinar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. A melhor forma de você quebrar medos é você enfrentando, principalmente os irracionais. O que eu chamo de medos irracionais? Se você não tiver medo de pular de um penhasco, ou de pular de um avião sem paraquedas, isso é o medo racional. Se você pular de um avião de paraquedas, a chance de você morrer é 101%. Agora, a chance de você morrer porque você vai falar em público é 0. Então isso é um medo irracional. Sempre que você estiver se deparando com um medo irracional, você deve enfrentá-lo.
Porque aí, nesse enfrentamento, é que vai estar uma das grandes mudanças que você vai poder experimentar na sua vida, uma evolução dentro de si, tá bom? E quando você, voltando à questão do alto valor, e quando você tem um alto valor deturpado, você passa por uma infância que você teve essa dificuldade dos pais te aceitarem, brigava muito, cobrava muito, comparações com o irmão, comparações com o primo, comparações com o vizinho, você acaba inevitavelmente entrando em relações tanto afetivas e amorosas que podem ser abusivas, quanto relações de trabalho abusivas. Você se submete a um salário menor. Você se submete a fazer coisas que você não deveria fazer. Você não consegue enfrentar uma situação onde você precisa enfrentar até para você poder se posicionar. E digo uma coisa, gente, nem sempre você se posicionar diante de uma situação de injustiça vai fazer com que você seja demitido, por exemplo. Muitas vezes, às vezes, você tá numa situação que te incomoda com seu chefe, vamos supor que você tem um chefe, tá? Que você não seja autônomo. E aí você não fala porque você tem medo, meu Deus, você é demitido. É nesse momento que você deve se posicionar com justiça, porque aí, no fato de você se respeitar, é que mora o respeito do outro. Se você não se respeita, se você não tem alto valor, muito provavelmente os outros não vão ter isso com você também. Seja em relações amorosas, seja em relações profissionais também, tá? Alto valor. Se você sente, então, a partir dessa conversa, que o seu alto valor ele não é adequado, não tem a força que deveria ter, não tem o ajuste que deveria ter, procure ajuda tanto com o seu psiquiatra e neurologista quanto o seu terapeuta também. É um processo de resgate. Vocês são adultos, vocês passaram por muita coisa, eu sei as cacetadas que vocês tomaram na cabeça, porque eu tomei também essa mesma cacetada. Tenho trauma sim. Hoje meus traumas se reduziram a 1% do que era, tá? Mas eu passei por um processo de resgate, de alto valor e de superação desses traumas, tá bom? Ou seja, primeira coisa para você se identificar dentro de um mercado de trabalho ou da profissão que você escolheu é você se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você sabe, você tem mais clareza das decisões que você deve ou não tomar. Por exemplo, se você é do tipo hiperativo, tá? Nós sabemos que tem 3 tipos, eu chamo 2, mas algumas literaturas falam 3 tipos predominantes do TDAH, que é o tipo predominantemente hiperativo, combinado ou desatento. Embora a desatenção esteja presente em todos os TDAH, tá bom? O TDAH não é sinônimo de hiperatividade. O TDAH é sinônimo de desatenção, dificuldade de manter a atenção sustentada e memória de trabalho. Ok? Essa é a característica presente nos TDAH. Então, se você é do tipo hiperativo, muito hiperativo, você deve se perguntar: será que você tem certeza que você dá conta de fazer um trabalho que exige que você fique horas sentado? Exige. Não é um trabalho de rua, não é um trabalho que você tenha que todo dia você está num lugar diferente, numa hora, num ambiente diferente. Você é um consultor de vendas. O consultor de vendas todo dia está num lugar diferente fazendo uma coisa diferente. Talvez o hiperativo seja melhor como um consultor de vendas. Mas um trabalho como o meu, que eu considero maçante, apesar de ser bastante acolhedor, já vou falar sobre isso. Ser a profissão de bancário, não bancário, eu não conto dinheiro mais, tá? Há muitos anos, eu estou na área de tecnologia. Mas o fato de eu ter que ficar pelo menos 6 horas sentado, fazendo a mesma coisa de forma repetitiva, para mim é bastante maçante, tá bom? Comentaram aqui. Inovar topografia. Luiz aqui. Fico extremamente motivado quando o objetivo é claro, mas se não sei muito bem o sentido daquela atividade, fico extremamente desanimado. Muitos extremos. Viu? Foi o que eu comentei agora no começo. Não sei se você estava aqui, Luiz. No começo eu falei sobre isso, sobre aquela miopia de longo prazo que o TDAH tem. Que a gente funciona muito mais a curto prazo e no deadline. A coisa tem que fazer um sentido para já. Porém, sim, tá tendo live aqui todo dia, pelo menos até sexta, tá? É uma semana de lives. Porém, o que você tem que entender, Luiz? Quando você tem mais clareza do que aquilo significa para você no longo prazo, tá? Da força que aquilo tem, no sentido que aquilo faz para você, fica mais fácil você superar as dificuldades, tá bom? Olha aí, agora a Cláudia falou. Estou sempre lendo, estudando, fazendo vídeos, mas percebo que me faltam palavras quando vou me expressar. Como posso melhorar isso? Sou hiperativa. Você deve faltar palavras na hora de gravar vídeo, certo? Na hora que você liga o REC da câmera, você parece que congela, que perde as palavras. Eu sentia isso quando eu comecei a fazer live para... A live eu já estou acostumado. Vídeos para o YouTube, por exemplo. Porque eu ficava muito preso ao perfeccionismo. Mas vocês esquecem que um vídeo, ele tem os cortes.
O melhor vídeo que você faz é o menos roteirizado que você faz, tá? Ou seja, tem vídeos que você faz um brainstorm. O que é brainstorm? Você lista, eu vou falar esse tema. Esses são os melhores, porque você pega o primeiro tema, destrincha. Pega o segundo tema, destrincha. Pega o terceiro tema, destrincha e você faz um vídeo maravilhoso de 10 minutos. Agora, quanto mais você busca a perfeição, esse tema aqui eu tenho que falar disso, não posso esquecer daquilo, ou seja, você vai esmiuçando aquilo que você tem que falar, mais complicado fica para você e mais você se trava, entende? Então você tem que confiar no caos, você tem que confiar no acaso. Geralmente o acaso protege o corajoso e protege aquele que entra em ação, tá bom? Que é o caso de você treinar até entrar no sangue essa atividade que você está fazendo aí com seus vídeos, tá bom? Mas vamos voltar aqui ao tema da nossa Live Express. Então, se você é predominantemente desatento, atenção aos TDAHs desatentos aqui, tá? Se você é do tipo predominantemente desatento, será que você ser contador, bancário, da área realmente monetária, financeira, análise de risco, analisar números minuciosos, é o melhor trabalho para você? Isso você precisa fazer essa reflexão e vou aprofundar um pouco esse tema agora, daqui a pouquinho, tá? E aí você está pensando assim, Yuri, se for assim, então eu tenho um rol muito pequeno de atividades para fazer, ou de emprego, ou de curso superior que eu possa fazer. Porque se eu sou hiperativo, eu já estou descartando metade das funções aqui. Se eu sou do tipo desatento, eu descarto outra metade. E aí? Atenção TDAH desatento, você já estava distraída. Acorda, galera, acorda! Vamos lá. Gente, então preste atenção. Existe uma coisa, não é só preto no branco como eu tô falando aqui não, tá? Mais importante disso que eu tô falando aqui é vocês terem como adicional esse ponto importante aqui na hora de você tomar essas decisões e fazer essa análise, tá? Pessoal que tá curtindo essa live, manda um coraçãozinho, tira uma print agora, que eu quero depois dessa live. Gente, é o que eu peço pra vocês, pra estar acordado aqui 24 horas, olha essa olheira aqui, isso aqui não tem como mentir. Entendeu? Para trazer esse conteúdo para vocês, eu quero que vocês tirem uma print, compartilhem, marca o @ do TDAH Descomplicado e fala o que vocês mais gostaram. Pode ser uma linha, uma frase. Fala o que você mais gostou de ver nessa live de hoje, tá bom? Tá na metade, tem mais conteúdo legal para vocês aqui, tá? Quero ver então vocês compartilhando uma print aí dessa nossa aula de hoje. Por outro lado, presta atenção, pulo do gato aqui, tá, galera? Por outro lado, nem sempre é fácil responder essas questões que eu tô elencando aqui para vocês, tá? Principalmente porque você pode fazer adaptações que podem mudar esse cenário completamente. Ou seja, se você é hiperativo, eu perguntei se você consegue dar conta de um trabalho onde a hiperatividade atrapalha, incomoda, como por exemplo um trabalho que você fique sentado muitas horas, existem formas de você contornar isso e até esse trabalho que a priori não era... Deixa eu abrir aqui para entrar uma luz. Bom dia. Tá aqui. Opa, tá aqui, vamos lá. Entrar um pouco de luz natural aqui para sair da lâmpada, tá? Ou seja, existem formas de você poder contornar isso. Atenção agora, galera, atenção à parte mais importante chegando. Quem tá dormindo, acorda. Adaptação é possível para o TDAH, se sobressaia em praticamente qualquer área, tá? Por exemplo, eu lembro muito bem de quando eu tive minha primeira diferença no caixa. Eu já fui caixa do Banco do Brasil e eu tive uma diferença de R$2.000. Era um número bem redondo, acho que era 2.000 ou 2.200, tá? Então, com certeza, não foi algo de eu ter passado um troco errado para um cliente, alguma coisa nesse sentido. Mas foi o fato de eu realmente não ter batido o que entrou, o que saiu direito. O problema é que quando você dá uma diferença no caixa, você tem que ficar ali depois do expediente horas e horas fazendo o procedimento. Digita um número, confere, digita outro, confere, digita outro, fecha. Digita um número, confere, digita outro, fecha, vai, confere e fecha. Esse procedimento eu comecei a fazer e comecei a me embananar. Porque eu troquei a etapa 1 pela etapa 3 e depois eu não lembrava mais qual era a etapa 1 e tinha muita dificuldade. O que meu chefe fez? E olha que isso aí em 2012 eu nem falava sobre TDAH com as pessoas. Ele percebendo a minha dificuldade, o gerente da agência antiga, ele chegou perto de mim e falou assim: Yuri, vamos lá que eu vou te ajudar. Então ele falou assim: clica aí 27, eu cliquei 27, agora bate o número, bati o número, 36, fechou, opção 45, fechou. Então, ele ficava fazendo esse bate-bola do tipo 27, 36, 45, fechou. 27, 36, 45, fechou. Quando ele fez isso, ele conseguiu compensar uma dificuldade que eu estava tendo com a memória de trabalho, que é muito comum com a gente. Principalmente em situação de estresse e tensão.
que é quando o caixa está devendo R$ 2.200 e não sabe de onde tirou. Depois de 40 minutos a gente fazendo esse procedimento, não, deu um pouco menos, uns 30 minutos fazendo esse procedimento, eu consegui bater a diferença e fechou a conta direitinho, pude ir para casa descansado. O que acontece? Eu estava diante de um chefe que conseguiu suprir uma dificuldade minha a ponto de eu conseguir permanecer e concluir aquela atividade que eu tinha que realizar naquele momento, tá? Que era bater uma diferença. Existem outras diferenças também, existem outros exemplos também que eu vou dar aqui para você, onde o ambiente ele pode contribuir para esse seu benefício, para essa sua evolução, tá bom? Por exemplo, agora eu estou na tecnologia do Banco do Brasil. Embora eu esteja no home office, né, que eu trabalhei agora à noite em casa, estar na tecnologia também é desafiador porque às vezes eu estou numa sala, antes da pandemia, eu estava numa sala com 60, 70 pessoas com baias abertas. Então a gente era cercado de monitor, analisando tudo o que acontece online, e abas abertas. Então as pessoas levantam, conversa, fala do Flamengo, fala de não sei o quê, fala do presidente, fala... Então um zum no ouvido que você não consegue raciocinar. Pelo menos eu tenho muita dificuldade. E você não pode se dar o luxo de se isolar do mundo, por exemplo, colocando um abafador, aquele abafador amarelo que vocês sabem que eu tenho, que não está aqui, está lá na sala. Então, o que acontece? Em qualquer outra situação, como o chefe tem que ficar falando com você, você não pode ficar surdo, sob o risco de você não ouvir a instrução do chefe. Eu cheguei, conversei com o meu chefe, expliquei, chefe, ou eu vou para outra sala, ou eu fico aqui com o abafador, porque eu não consigo produzir nada enquanto tiver essa zoeira do meu lado, essa zoada do meu lado. Ele permitiu que eu fizesse e o código foi, toda vez que eu quiser falar com você, eu vou discar no seu ramal, você vai ver piscando o meu ramal ali, você vai atrás de mim para saber o que está acontecendo. Então, isso entra uma coisa muito importante, que é um conceito que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é não deixar as coisas como estão, tá? Eu vou esmiuçar isso para vocês ainda mais. Ou seja, o emprego que você está, o ambiente onde você está, permite essas adaptações? É uma pergunta que você tem que se fazer. Ah, Yuri, não sei, nunca tentei, então tente. Já falei para vocês, a vida beneficia e glorifica os corajosos, os que dão a cara para bater, os que se arriscam, os que confiam no caos, os que confiam na incerteza do caos. Então, se você tem medo de você virar para o seu chefe e tentar alguma adaptação que você sabe que vai ser benéfica, você é o único prejudicado nisso e você é responsável por isso, tá? Então, vá sim procurar seu chefe, procure formas de você poder trazer esse tipo de adaptação para o seu dia a dia, tá? Ou seja, o seu chefe atual permite que você consiga migrar de setor para se adaptar melhor? Ou fazer adaptações locais para que você consiga produzir mais? Então, muitas vezes, o problema não está em você ser contador ou engenheiro ou qualquer outra profissão que eu falei aqui que você a priori acha que você não dá conta. Muitas vezes, você não se dá conta desse tipo de... você pode não saber se dá conta, né, de fazer essa tarefa e não se sentir capaz de seguir essa carreira. O problema pode estar no ambiente que você optou em trabalhar. Apenas um ambiente, ok? Por quê? Eu fui demitido e quase demitido de vários estágios em empresas privadas, tá? O meu primeiro estágio, eu tinha que fazer uma planilha para o meu chefe, uma planilha complexa, e toda vez eu jurava que eu tinha terminado a planilha. Todo ano a gente tinha que migrar a planilha para fazer umas adaptações. E a gente estava nessa época de virada, final de dezembro para início de janeiro. E eu fiz a planilha com lupa, é uma planilha de Excel que usa macro, tá? Eu já era programador nessa época, eu tinha 22 anos. E aí, cara, eu tinha certeza que a planilha estava certinha, bonitinha, entregava, chefe, tá aqui, tá pronta. Aí ele falava assim, não, cara, tá errado, você errou essa parte aqui, vai lá e faz de novo. Cara, eu fiz isso 5 vezes. Na 4ª vez que eu entreguei a planilha para ele, já assim, me tremendo de medo, porque não é possível que eu não tinha terminado essa planilha ficar certa. Errei novamente. Ele falou bem assim para mim, pô, Yuri, se você continuar errando desse jeito, a gente vai ter que tomar providência. O que isso significa? Né? Tomar providência. Sei lá, uma demissão, provavelmente, né? A Cláudia falando assim, isso realmente é horrível. Durante as reuniões da escola, eu precisava sair de sala, na hora, escrever algum relatório. Exatamente, tá? Então, veja bem, eu sei o que é esse temor de você enfrentar uma situação com o seu chefe, tá? Mas você tem que realmente estar sabendo saber medir como está o seu ambiente e como você pode usar isso a seu favor, tá? Então, já fui demitido sim de empresas privadas, já fui quase demitido uma vez, tá?
Porém, atualmente, no Banco do Brasil, que é o emprego que eu ainda tenho, é o TDAH Descomplicado, que é a minha empresa, e o Banco do Brasil, eu consegui superiores hierárquicos que estavam dispostos a adaptar ao que eu precisava. É isso que é importante vocês conseguirem buscar também. Isso não vai chegar de mão beijada, vocês têm que ir atrás dessa informação, tá bom? Às vezes, você que é engenheiro pode estar numa empresa, às vezes você engenheiro foca em querer entrar numa grande empresa, a empresa dos seus sonhos. Pô, quero trabalhar, sei lá, no Facebook, quero trabalhar na GE, General Electric, enfim, você tem um sonho grande de entrar numa grande empresa. Porém, uma multinacional. Porém, o seu sucesso como engenheiro, ou seja, você pode ser sim engenheiro, mas o seu sucesso pode estar numa empresa menor e mais acolhedora. Ou uma equipe, ou estar numa empresa que não seja menor e acolhedora, mas estar numa equipe que possa realmente te ajudar e complementar naquilo que você tem mais dificuldade. Ou seja, eu posso ser um caixa muito ágil, eu posso ser uma mão muito boa ali na hora de ajudar a agência, o exemplo que eu dei agora com o meu chefe. Porém, eu precisei dele para me ajudar na hora de fechar uma diferença, ou na hora de me ajudar numa operação mais complexa, que eu não consiga memorizar com facilidade. Ou seja, a soma disso, a soma das peças dessa equipe é que fazem um time mais do que vencedor. Então, como é que está o teu time? Como é que está essa equipe que você está inserido? É acolhedor? O pessoal procura se ajudar? Eles entendem a sua dificuldade? Você procura suprir? Por exemplo, você sabe que você tem uma dificuldade numa determinada parte dessa equipe, mas numa outra você manda muito bem. Você já se ofereceu para ficar mais focado naquilo que você manda muito bem, por exemplo? É uma forma de você poder compensar isso, tá? Saber se você está ou não no lugar certo ou na profissão certa é uma reflexão que você precisa fazer. E mudar ou não esse cenário é uma decisão que você precisa tomar. Vou repetir. Saber se estar ou não no lugar certo ou a profissão certa é uma reflexão que você precisa fazer. Não fuja disso. Você precisa fazer. E mudar ou não é uma decisão, mudar ou não o cenário é uma decisão que você precisa tomar. Se pelo que eu falei aqui, e você analisando a sua situação atual, seu emprego, sua profissão, ou você é autônomo, o que quer que seja, e você vê que você não está encaixando, que isso não está legal, não está ajustado como poderia ser, você precisa tomar uma atitude. Tem professoras aqui, pedagogas que falaram comigo e falam que tem dificuldade no ambiente, que a chefe fala, a chefe reclama. É importante que vocês viram para esse chefe de vocês, expliquem um pouco a dificuldade que vocês têm. Não precisa dar nome não, tá? A sociedade não está muito preparada para fazer qualquer tipo de inclusão, tá? A gente sabe disso. Mas você chegar com a sua dificuldade e propor uma solução em seguida é excelente. Então, por exemplo, qual é a minha dificuldade? Me concentrar. Chefe, não dou conta. Eu sei que eu tenho que te ouvir, eu tenho que estar com os ouvidos abertos, mas ao mesmo tempo que chega a tua mensagem, o seu pedido, mas chega um zum do lado aqui. Não consigo. Então eu preciso do abafador para conseguir trabalhar e a gente combina um jeito de eu poder ouvir a tua mensagem. Quando for mensagem sua, você vai ligar no meu ramal, vai piscar ali o teu ramal, vou saber que é você e vou lá para conversar o que tiver que conversar. Entendeu? É uma maneira de propor e aí você encaixa isso na sua realidade. Coisas que me ajudaram, tá? Coisas que me ajudam. Não deixar as coisas como estão. E isso aí entra num processo que é você evitar o futuro provável quase certo. O que é futuro provável quase certo? O futuro provável quase certo é uma situação onde você já está inserido, já está sofrendo as consequências positivas ou negativas e você não faz nada a respeito. O futuro provável quase certo da dificuldade que você está passando hoje vai ser uma não promoção, vai ser você ver os seus colegas até menos dedicados passar na sua frente ou mesmo uma demissão. Será que é isso que você deseja? Às vezes pode ser a melhor coisa do mundo, tá? Eu precisei ser demitido para entrar num lugar muito melhor, tá? Isso pode ser uma coisa boa. Mas se você sente que não é, obviamente, ninguém quer ser demitido. Se você está feliz com o que você está fazendo, mas você visualiza um futuro provável quase certo, é seu dever mudar a rota disso. Thaís perguntando, você usa Ritalina? Usava. Parei de usar tem mais ou menos um mês, umas 5, 6 semanas, tá? Um pouco mais de um mês.
porque eu estava numa situação de muito estresse, eu estava tomando Ritalina, estava tomando Red Bull, e eu não estava conseguindo mais ter, de tanto trabalho acumulado, eu não estava conseguindo mais ter a produtividade que eu desejava, tá? Então não estava dando certo. Falei com o meu psiquiatra, parei com a Ritalina, que estava estimulando a dopamina, e entrei com a bupropiona, que é um estimulante de serotonina. E isso aí, tirei um pouquinho da concentração, sim, mas como baixou bruscamente o meu estresse diário, no resultado, eu consegui ter mais foco e concentração, entendeu? Gente, quem tá gostando dessa live aí, tira uma print, marca o arroba, tá? Tira uma print aí, marca o arroba e diga o que você mais gostou de aprender aqui, tá? Pode ser uma linha, uma frase, um pensamento, qualquer coisa, mas eu quero ver esse feedback de vocês nos seus stories, beleza? Não esquece de marcar o arroba do TDAH Descomplicado. Então, é isso. Se você visualiza o futuro provável quase certo, você deve entrar em ação. Isso é responsabilidade sua. Fazer o que é necessário para mudar esse ambiente, tá? Para mudar esse destino que você está percebendo, ok? E outra coisa é você ser comprometido. É o que eu estou usando aqui o exemplo para vocês. Eu poderia muito bem ignorar, né? Poderia muito bem, vou fingir que esqueci. Mas não. Eu estou morrendo de sono, estou com olheira, preparei esse conteúdo aqui para vocês nessa live express que já está chegando ao fim. Mas isso foi importante porque quando você se compromete, você tem que ser... Quer ver? Eu até anotei isso daqui. Vir para a live com a cara inchada e cansado. Isso faz parte do comprometimento. Por quê? Você é a sua palavra. Se eu falei para vocês que amanhã às 6 horas da manhã eu tô aqui, eu sou a minha palavra. Aí você já ouviu aquele ditado que diz assim, não, mas você não é o que você fala, você é o que você faz. É mais ou menos por aí. O sentido correto da frase é o seguinte, você é a sua palavra. Porque a priori as pessoas têm que confiar na sua palavra. É o seu cartão de visita. As palavras sempre vêm antes da atitude. Agora, a atitude é que vai dizer ou não se a sua palavra tem valor. Por exemplo, terminando a frase, você é a sua palavra e a sua palavra é o que você faz. Entendeu? Eu sou a minha palavra. Eu estou fazendo o que eu me comprometi. Agora eu vou dormir com a consciência tranquila quando eu finalizar essa live. Eu vou dormir por umas horas aí, né? Porque eu estou no turno da madrugada, como eu falei para vocês. Mas eu precisava vir aqui e cumprir esse papel. Espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Live Express de até 30 minutos. Passou um pouquinho do tempo. Mas eu trouxe um conteúdo aqui que traz uma reflexão para vocês que é TDAH, que está no mercado de trabalho, que está na profissão e tem dúvidas. Passa por muita dificuldade e não sabe, e aí, é para mim? Isso aqui vai ser, é o que eu devo mesmo fazer na minha vida ou não? Tá? Espero que essa reflexão tenha ficado para vocês.